Antônio Pitanga aqui comigo, nessa noite de celebração, estreia, né? Eu acho que é uma grande satisfação, principalmente por se tratar de um tema tão histórico para o Brasil, né? Importante porque a Bahia é o estado do Brasil que mais histórias aconteceram, né? Porque primeira capital, né? Claro. Primeiro anteporto de escravizados trazidos da África, né? Primeiro movimento de rebeldia, de levante esse que eu conto, que é o mais importante levante de 1835, que é Malês, né? Então eu acho que são histórias que o Brasil não conhece. O Brasil dá as costas para a sua própria história, a história que emana do povo, a gente não conhece. É importante estar por dentro, saber como foi essa história. Então a contribuição da Bahia, né, para o Brasil é trazer ao primeiro plano, né, as histórias realmente que aconteceu nesse movimento de início de país chamado Brasil, tá entendendo? Claro. Então, são vários movimentos, o movimento Malês, o movimento dos 2 de julho, de Maria Filipa, que a gente acha que é o 7 de setembro. 7 de setembro é 1822. O movimento de Maria Filipa, dos negros do Recôncavo, 2 de julho, é exatamente que expulsa os portugueses, né, um ano depois do Brasil. Tá entendendo? Então são as histórias que a gente tem que contar. Então a minha alegria é poder estar vivo, inteiro, né, e trazendo, né, do fundo do baú, né, a história realmente que aconteceu, como contou, como aconteceu. Tá entendendo? Porque é uma história que já veio quando a gente nasce, já está tatuado na nossa alma, na nossa imaginação, no nosso conhecimento. Tá entendendo? Então eu acho que, porque seria egoísmo nosso dizer essa história da Bahia, não, é só do Brasil. Feita por negros e lideranças, negros que detinham conhecimento da física, da ciência, da matemática. São negros que vêm do norte da África, do Togo, do Mali, sequestrado, né, da Nigéria. Um filme absolutamente necessário, num momento histórico interessante e importante, porque é mais um material que vem aumentar, corroborar o entendimento de que o povo escravizado não era um povo inferior, de que o povo escravizado era feito de prisioneiros de guerra, eram matemáticos, filósofos, cientistas, educadores, chefes militares, né? Tanto que organizaram esse levante que não foi bem sucedido, né, por causa de uma delação, mas toda essa organização política aconteceu no Brasil, na Bahia, em 1835, dentre inúmeras outras revoltas também. E eu acho que o cinema é um bom lugar para a gente mobilizar as emoções, né? Eu estou ansioso para ver o filme justamente por isso, porque eu sei da qualidade desse elenco, porque eu sei da paixão do seu Antônio Pitanga por essa história. Então eu estou vindo aqui para me emocionar e também me modificar de alguma maneira. Eu acho que é justamente uma das contribuições que o cinema pode trazer, né? Isso, e o importante, as pessoas entram naquela história, participam daquela história, porque é o melhor do que a pessoa está lá vivenciando aquilo e vendo. O audiovisual proporciona isso. Pois né? E você sabe que eu não troco a experiência da sala de cinema por nenhuma outra? É mesmo? Você sabe assim, por exemplo, eu lembro, quando eu comecei a ir para cinema, era numa época que tinha muito cinema de rua, que você pagava um ingresso e podia ver o mesmo filme quantas vezes quisesse. Então a minha adolescência foi toda formada assim, em salas de cinema. Entrava, via 1, 2, 3, 4. E esse adolescente, esse menino permanece ainda hoje. Eu me sinto diferente quando eu entro numa sala de cinema, que eu vejo aquela tela gigante e ouço uma história. Um assunto tão necessário, né? Quando a gente vê a história do Brasil e tanta gente que às vezes não sabe nem como que aconteceu. Isso é muito importante resgatar, né? É muito importante porque a gente viveu nas escolas até um certo momento, acho que isso está mudando, né? Uma visão que invisibilizou pessoas, pontos de vista. Então toda essa renovação da história do Brasil pelo ponto de vista preto, ela é a maior reparação que a gente pode fazer para a geração futura, para a geração de hoje, 2024, compreender que lá, em 1835, esses revoltosos eram pessoas que poderiam estar hoje questionando esse lugar que entende que aceita a desigualdade social, que aceita a matança de jovens pretos,
Aquela turma de lá é a nossa ancestralidade que não se submete. E nós, hoje, 2024, a gente precisa pensar isso, a gente precisa evocar isso. Muita coisa mudou, muita coisa foi conquistada, mas na verdade é que muita coisa ainda precisa ser entendida. Não, é impressionante. 1875, os ecos de 1875 ainda estão aqui, né? O racismo ainda existe. Se a gente quer superar, a gente tem que ter autoestima, a gente tem que se ver com o olho preto. É maravilhoso nós estarmos aqui nesse grande festival e com uma história de Malês, uma história muito nossa, né? Da nossa organização enquanto população escravizada que foi, né? E que pôde dar uma volta por cima em vários movimentos que foram feitos, né? Revolucionários, que puderam fazer com que hoje nós estivéssemos aqui dando essa entrevista, porque a nossa trajetória foi uma trajetória de muita tragédia, né? Então essa trajetória ela é contada nos malês, mas também mostra uma outra parte, que é a relação das pessoas, a relação pessoal, o que é uma comunidade, né? O que é uma fraternidade, né? Quando os muçulmanos ali começam a gerar, né, a economia passando por ali, quer dizer, já tivemos momentos, assim como tivemos do Zumbi dos Palmares, tivemos também esse grande momento, né, da nossa querida Bahia, que é, sem dúvida, o nosso coração africano. Maju aqui comigo também, prestigiando essa noite tão emblemática, né? Falando de um assunto tão necessário, né, Maju? Assunto necessário, noite vitoriosa para o Antônio Pitanga. Desde que eu o conheço, ele fala desse filme, acho que são mais de 15 ou quase 20 anos na expectativa de contar uma história que é nossa, que é brasileira. Então é uma noite de vitória e que eu venho celebrar esse meu amigo que eu chamo de meu pai carioca, Antônio Pitanga. E é importantíssimo, né? Porque a sociedade vai mudando a cada ano, mas tem muita coisa ainda a melhorar. Tem muita história para a gente escavar e revelar para esse Brasil. E é a nossa história, e é o nosso povo. Então quando o Pitanga faz esse movimento de contar aquilo que nos pertence, a nossa voz, a voz brasileira, isso tem que ser celebrado, divulgado e aproveitado.